Livro O Final da Tempestade, Limpando a Bagunça e Reconstruindo o que foi perdido, de Dave Leonardo. Capítulo 5. Defina o seu alicerce. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essas foram as palavras de Jesus em João 14,6. Ele não por acaso escolheu dizer que era e continua sendo o único caminho possível para chegarmos até Deus. Não um dos caminhos. O caminho, o que significa que não existe outro. Ainda assim, o estranho é que às vezes parece-me que muitas pessoas que se dizem seguidoras de Cristo ainda não têm certeza do que creem. Digo isso porque quando questionadas a respeito, respondem: olha, eu creio em Jesus, mas também acredito na Mãe Natureza, em gnomos, na astrologia, como se não fosse o suficiente crer em Cristo, ou como se tivessem medo de talvez estarem fazendo a escolha errada ao segui-lo. O que quero dizer é que, por algum motivo, a maioria dessas pessoas acaba indo atrás de substitutos e, aos poucos, passam a preencher um lugar que deveria ser só de Deus. Por mais que algumas delas reconheçam a importância do Evangelho e a mensagem pregada por Cristo, a questão é que não perdem a oportunidade de arriscar em outras fontes, sejam quais forem. Exemplo disso é alguém que acredita em signos, o famoso crente de Áries. Às vezes, quando eu vou pregar em algumas cidades, tenho a chance de conversar com as pessoas e sempre aparece alguém querendo saber o meu signo. É claro que não distrato ninguém que chega até a mim com perguntas ou comentários assim, mas no fundo fico um pouco chateado, porque isso prova que essa pessoa não conheceu Jesus profundamente, a ponto de saber que apenas Deus define quem somos e está no controle de tudo o que acontece conosco. Eu sei que parece algo duro, e de fato é, mas devemos permitir que a verdade faça o seu trabalho, ainda que doa, porque se isso acontecer, o resultado só pode ser a liberdade. João 8,32. Ao dizer tudo isso, meu intuito não é ferir ou estabelecer uma lista de regras sobre o que você pode ou não fazer. Afinal, você tem o direito de acreditar e praticar o que quiser. Essa é a beleza do livre-arbítrio. Porém, quando passamos a andar com Jesus, nossa postura não se trata mais de obrigações ou pré-requisitos para pertencer a um grupo específico, mais do que realmente precisamos ou não nessa vida. Continuar com Cristo nunca foi a respeito de um jeito característico de falar, de vestir-se ou de se comportar. Muito embora o que é externo também revele muito sobre o que professamos. E era exatamente nisso que Cristo repreendia os fariseus, porque eles eram tão rígidos em seguir a lei no que dizia respeito a cuidar dos rituais e das aparências, contudo por dentro, onde ninguém via, estavam cheios de cobiça, falsidade, avareza, perversidade e imundície. A maneira como Jesus adverte os doutores da lei mostra que sua preocupação não é sobre o que aparentamos ser, mas sim o que verdadeiramente somos. Não é sobre a obrigação de fazer algo que foi previamente estabelecido, mas a respeito de como o nosso coração está diante do que nos cerca. Entretanto, o que acho curioso é que, apesar de repreender a hipocrisia dos fariseus, Jesus nunca lhes disse que estavam errados por seguirem a lei. No início desse versículo, a partícula si denota uma condição. Isso quer dizer que caminhar com Jesus, como comentei, não é uma obrigação, mas uma escolha. Em seguida, o mesmo versículo nos revela que existe uma contrapartida para que os que decidirem segui-lo: negar a si mesmo e tomar a própria cruz. O problema é que muitos se esquecem dessa parte e acham que ser um discípulo de Cristo se resume a aceitá-lo como Salvador e aparecer uma vez na igreja, mas não é o suficiente. Nesse sentido, você pode decidir qual será o alicerce da sua vida e até se vai querer ter um ou não. Contudo, colocar Cristo como centro não permite outras opções. É tudo ou nada. Ele não divide seu lugar em nosso coração com algo ou alguém. Por isso, precisamos escolher. Acontece que Jesus não é como qualquer pessoa ou coisa. Ele não precisa de uma ajudinha para nos completar, porque é suficiente. Quando o temos, não necessitamos de mais nada. E é justamente isso que não está claro o suficiente no Evangelho para algumas pessoas. Às vezes escuto comentários como: ai, pastor, mas eu preciso dar uma olhadinha no meu horóscopo para saber como vai ser o meu dia de hoje. Se fulano me deixar, eu acho que eu morro.
Enquanto eu não tiver X reais na minha conta bancária, não serei feliz e realizado. E se eu não me casar, nem sei o que será da minha vida. E muitos outros. É possível estabelecer qualquer coisa como base de nossas vidas e crer que isso é o que fará a diferença no final das contas. Dinheiro, pessoas, religiões, signos, ideologias, casamento ou qualquer outro tipo de relacionamento, suas próprias capacidades e talentos, e a lista não para. No entanto, quando confiamos apenas em Jesus e entendemos verdadeiramente quem Ele é e o que é capaz de fazer em nós e através de nós, esse tipo de coisa acaba perdendo a importância. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. É simples assim. Agora fica difícil chegarmos a essa conclusão se o não conhecermos de verdade. E isso acontece muito porque acabamos misturando as coisas. Confundimos Cristo com pastores, amigos, com celebridades cristãs, com a igreja X ou Y, e por isso pensamos que ele se parece, age e se comporta como algo que já nos é familiar. Mas se ele é uma pessoa, por que supomos tanto em vez de perguntar? Por que temos tanta resistência em descobrir por nós mesmos quem ele é de fato? Não acho que faria sentido embasarmos nossa vida no que ou em quem não conhecemos. E acredito que seja esse o motivo de tantos colocarem Jesus como seu alicerce e depois de um tempo desistirem e irem atrás de outras coisas. Por outro lado, é bem fácil para mim afirmar que Jesus é suficiente, pois não fui convencido disso por alguém. Essa não foi uma frase de efeito que eu ouvi ou achei que talvez fizesse sentido e aceitei porque soava legal. Não foi porque disseram isso na escola dominical. Ele é suficiente para mim, pois eu mesmo experimento dessa verdade diariamente. Todos os dias eu me encontro com Cristo e conhecê-lo é o que me faz saber que eu não preciso de mais nada. Ter um relacionamento constante e consistente com Deus me faz ter a certeza de que colocá-lo como meu alicerce de vida é a única maneira de viver plenamente. Assim, quanto mais nos relacionamos com Ele e o conhecemos de forma profunda, mais somos plenos nele, descobrimos que quem nós somos e para que fomos feitos. Mas isso é algo que eu não sou capaz de convencer você. Essa revelação precisa ser de verdade em seu coração, da mesma maneira que talvez seja em sua mente. Entretanto, ela só vem por meio do relacionamento com Deus. Leitura diária da palavra, oração constante, jejuns, momento de adoração e por aí vai. Lembro-me de uma vez estar conversando com uma pessoa quando ela começou a me contar sobre várias situações que havia passado e como já havia buscado de tudo para alicerçar sua vida. No final, porém, ela olhou para mim e disse: Dave, eu vou falar uma coisa. Estou descobrindo que depois que conheci Jesus, não preciso de mais nada. Eu não preciso acreditar em um monte de coisas porque ele basta para mim. Na hora eu sorri e pensei, ela entendeu. Talvez você esteja lendo essas palavras e se perguntando se isso é possível de verdade. Se essa suficiência é real ou se não precisamos acreditar em mais um monte de coisas, visto que o que sempre escutamos é que todos os caminhos levam a Deus. Essa, no entanto, é a maior besteira que já ouvi. Todos os caminhos não levam a lugar nenhum. Aliás, sempre que eu penso nisso, lembro-me do trecho do livro de Alice no País das Maravilhas, quando ela tem uma conversa com o gato. Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora daqui? Depende bastante de onde você quer ir, respondeu o gato. Não me importa muito para onde, disse Alice. Então, não importa que caminho tome, disse o gato. Dessa forma, pouco importa o caminho para quem não sabe para onde quer ir. Podem até existir muitos deles por aí, mas definitivamente não são todos que levam a Deus e o destino que Ele tem para nós. Só existe um único caminho que nos leva até Deus, e ele tem nome: Jesus. Jesus era mesmo extraordinário. Toda vez que leio essa passagem, fico um tempão imaginando essa conversa que ele teve com a mulher samaritana. Quão precioso, forte e transformador foi para aquela mulher ter a chance de conhecer Jesus naquele momento. Se você beber dessa água, voltará a ter sede. Porém, existe uma água que tem o poder de saciá-la para sempre. O que ele estava dizendo com isso é que você pode acreditar em tudo. A vida é sua e a escolha também. Mas saiba que logo, logo você sentirá sede novamente. Você pode dividir a sua fé com tudo o que pensar e quiser,
mas quando menos imaginar, está sedento e perceberá que não é o suficiente. É possível, sim, acreditar e escolher, construir sua vida baseada em 1 milhão de coisas, mas ainda assim, nenhuma delas trará plena satisfação. Costumo imaginá-lo explicando essa verdade para a mulher samaritana, fazendo-a entender o quanto ele é suficiente para tudo em sua vida. Minha linda, agora deixe-me falar. Se você beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Isto é, quem tem Jesus não tem falta de nada. E é o que os Salmos 23:1 afirma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem tem Jesus encontra contentamento, vida plena, paz, alegria, justiça e tudo de melhor que possa existir. Tudo isso está disponível para os que o amam, obedecem e seguem verdadeiramente. O certo é que isso não significa falta de problemas, lutas, provações, medos e tempestades em nossas vidas. Mas apesar das aflições, temos esperança de crer no que vem após o caos. Ainda assim, mesmo sabendo que Jesus é absolutamente tudo o que precisamos, temos uma dificuldade em abraçar isso com todas as nossas forças, como a mulher samaritana fez. Muitas vezes desfrutamos de uma vida com Ele, pedindo ajuda quando estamos necessitados, ou até mesmo vivemos experiências emocionantes em um culto ou outro. No entanto, nem sempre nos posicionamos de forma que revele que Cristo é o nosso único Senhor e tem o controle sobre toda a nossa vida. É evidente que a nossa geração parece ter muita dificuldade em expor sua opinião e defender aquilo que crê. Até sabemos e queremos dizer o que pensamos sobre a maioria dos temas, mas quando temos de nos posicionar em relação a algo contrário à Bíblia, ao nosso amor a Jesus ou evangelizar alguém, preferimos ignorar essa parte de nossas vidas e apenas ficar no silêncio. A questão é que quem não se posiciona se torna refém do acaso e, por isso, é sempre jogado de um lado para o outro. Para pessoas assim, qualquer opinião serve, qualquer ideia é boa, até porque ter posicionamento gera inimigos, e muitos de nós não estão dispostos a criar inimizades ou romper com certos ambientes e hábitos. Desse modo, a nossa fidelidade não é tão provocada quando tudo está bem, e sim em meio às crises quando corremos o risco de sermos excluídos, ignorados e abandonados. Portanto, se você deseja manter as aparências, siga as tendências, continue sem se posicionar e permaneça fazendo o que faz sempre. Porém, se o seu desejo é enraizar em Deus, todos os seus pensamentos e ações devem combinar com a sua palavra até o final. Não garanto que será fácil, mas se há um Senhor no céu que é perfeito e onipotente e sabe exatamente aquilo que precisamos, podemos confiar em sua capacidade de soberania para nos guiar. Aliás, talvez o motivo de tantos atrasos em nossas vidas seja simplesmente porque afirmamos querer a voz de Deus, quando na realidade o que desejamos é que ela seja um reflexo de nossas vontades. No fundo, o que mais queremos é que Ele concordasse conosco em todos os assuntos ou que nos desse um aval para todos os nossos projetos e desejos. É surpreendente como tantas pessoas acreditam e agem como se Deus servisse para isso. Tanto é que quando as coisas estão dando errado, elas agem como se isso fosse um sinal de que o que estão fazendo é a vontade do Senhor. Muitos acabam realizando seus próprios desejos e pensam estar recebendo a aprovação dele, pelo simples fato de não perceberem um obstáculo claro se opondo. E é principalmente nesse ponto que muitas pessoas acabam escolhendo errado por não consultarem a Jesus e mais, por não desenvolverem um relacionamento para entender o que ele deseja para nós. Certa vez, um pastor dos Estados Unidos, que só falava inglês, foi à minha casa após um culto. Na época, eu ainda morava com os meus pais, e é aí que a situação começa a ficar engraçada, pois minha mãe não falava uma palavra em inglês. Ele chegou, tomou um café, e depois minha mãe perguntou: "Oi, pastor, o senhor quer mais café?" Vendo aquela situação, pensei dentro de mim: será que traduzo? Não. Vamos ver a treta acontecer. Minha mãe saiu e, quando voltou, perguntou novamente, só que mais alto: "Pastor, o senhor quer mais café?" Na cabeça dela, falar português gritando talvez fizesse o pastor compreender. Após a falta de resposta acompanhada de um tímido sorriso, minha mãe finalmente gritou com um homem que, assustado, olhou para mim querendo entender o que estava acontecendo.
Foi nesse dia que entendi mais claramente que se o código, ou seja, o idioma, não for o mesmo, não adianta improvisar. Ninguém vai entender nada. Da mesma forma, Deus também tem uma linguagem de Gênesis e Apocalipse. Assim mesmo que ele grite algo a nós, se não compreendermos a essência de sua mensagem, ainda que ele se comunique das mais diversas maneiras, não adianta nada. E a linguagem dele não é outra, senão a santidade. Você até pode não gostar, mas ele não mudará sua comunicação. Então, mesmo que saibamos muito a respeito de sua palavra, não poderemos absorver tudo o que ela nos oferece se não conhecermos ao certo a linguagem em que ela é exposta. Esse é o ruído que nos retira do rio e impede que ouçamos seus direcionamentos e correções. Por vezes, passamos horas do nosso dia ouvindo e assistindo o que não presta, falando coisas inúteis, sujas, fofocando, andando com pessoas que não valem a pena e, com o tempo, a santidade que havíamos conquistado se perde. Por fim, quando temos a oportunidade de escutá-lo no secreto, os ruídos que se acumularam ao longo da semana foram tantos que nosso relacionamento com Deus acabou sendo obstruído. Você, com toda certeza, conhece alguém que diz o tempo todo: Deus não fala comigo. Mas quem sabe se essa pessoa estivesse colocando barreiras de proteção para não permitir tantos ruídos, ele não o escutaria. Se desejamos que Cristo seja nosso fundamento, não podemos deixar que nada atrapalhe a conclusão da sua obra em nós, nem mesmo detalhes que parecem inofensivos. Nesse sentido, sempre que alguém aborda esse assunto e aponta o perigo da presença do pecado durante a construção de um alicerce com Deus, muita gente vê essa questão como algo abstrato. Entretanto, esses pequenos empecilhos podem se apresentar de diversas formas e, quando menos esperamos, podem até nos enganar. E é o caso do dinheiro, por exemplo. Eu conheço a história de um rapaz que foi morar fora do país e trabalhava 16 horas por dia. Ele trabalhava e todo mundo dizia: rapaz, pelo amor de Deus, tire o pé do acelerador, cuide da sua família, descanse um pouco. Mas ele sempre respondia: não, eu estou trabalhando para poder descansar. Depois de muito tempo, nessa rotina frenética, ele decidiu que era hora de parar. Estava com 40 anos e voltou ao Brasil, porém sem esposa, sem filhos, sem amigos e sem apoio, mas com muito dinheiro no bolso. Comprou uma casa de praia e disse à mãe: mãe, agora eu vou aproveitar a vida. Naquela mesma semana, sentiu uma pontada no coração e procurou um médico. O doutor confirmou que havia um problema de saúde e orientou que ele fosse para casa descansar. E foi o que ele fez, mas infelizmente descansou para sempre. Tudo o que ele conquistou, todas as horas de trabalho, cada esforço extra, cada centavo acumulado, nada pôde salvá-lo das consequências. Tudo isso porque seus alicerces nunca tinham sido corretos, enquanto os ruídos o tornaram surdo à realidade. Portanto, antes que seja tarde demais, como o que ocorreu com o rapaz que viveu somente para trabalhar, reveja os seus conceitos, prioridades e firmamento. Se eu pudesse lhe dar um conselho, diria: ame a Jesus acima de qualquer coisa. Priorize a vontade dele e os seus planos para você. As coisas tomarão um rumo muito melhor do que os seus melhores e maiores sonhos. Mateus 6,33. Você pode acreditar no que quiser. É livre para isso. Só não se esqueça. Daqui a pouco você terá sede novamente. E a menos que nunca mais queira senti-la, já sabe o que fazer. Eu amei ler esse livro para você. Espero que você ame ouvir. E se você amar ouvir, você pode pensar que você precisa passar isso para um amigo. Comente, compartilhe principalmente, e se você achar que realmente a leitura é ótima e que valeu a pena para você, se inscreva no canal. Ah, o capítulo 6 também está forte. Só vou perguntar uma coisa. Você ama a felicidade?